As mãos de Isabela tremiam enquanto equilibrava a bandeja com garrafas de vinho caras, os seus sapatos pretos gastos silenciosos contra o chão de mármore do Celestia, o restaurante mais exclusivo de Manhattan. Ela trabalhava ali há 3 meses e ainda não se habituara ao peso do silêncio que se instalava quando certos homens entravam na sala de jantar privada. Naquela noite, o silêncio era mais pesado do que o habitual. A mesa com 8 homens em fatos à medida irradiava perigo, como o calor do asfalto em julho. O líder sentava-se à cabeceira. Um homem cuja presença fazia o seu coração acelerar por razões que ela se recusava a examinar. Cabelo escuro penteado para trás, queixo afilado, olhos da cor da fumaça que pareciam calcular o valor de tudo do que tocavam. James Moretti. Ela ouvira o nome sussurrado, vira a forma como o dono do restaurante praticamente se ajoelhava quando ele chegava. Isabela disse a si mesma para permanecer invisível, servir o vinho e desaparecer. Mas ela havia aprendido há muito tempo que a invisibilidade era um luxo que mulheres como ela nem sempre podiam se dar ao luxo de ter. E naquela noite, quando James Moretti falou em árabe rápido e fluente para testar os seus capos, sem esperar uma resposta, o passado de Isabela colidiu com o seu presente em um único momento irrefletido. Ela respondeu-lhe em árabe perfeito, e toda a sala ficou em silêncio. O que aconteceu quando Isabela revelou que entendia cada palavra? Como esse único momento desfez a vida cuidadosa que ela havia construído? E por que o homem mais perigoso de Nova York de repente olhou para ela como se ela guardasse todos os seus segredos? A sua história não começa com medo, mas com o peso das línguas enterradas profundamente e a percepção de que alguns homens não apenas notam você, mas veem tudo o que você tentou esconder. Isabela havia aprendido a se tornar pequena. Aos 26 anos, aperfeiçoou a arte de estar presente, mas sem se destacar, de se mover pelos espaços sem deixar uma impressão. Era uma habilidade de sobrevivência que a aperfeiçoara desde que deixara sua antiga vida para trás, há 3 anos. Naquela noite, vestia o seu uniforme como uma armadura. Camisa preta de botões, calças pretas, o cabelo natural preso num coque elegante que levara 20 minutos a aperfeiçoar. Os pequenos brincos de ouro nas orelhas eram as únicas joias que ela se permitia usar. Simples, profissional, esquecível. O restaurante Celestia ocupava o último andar de uma torre de vidro no centro de Manhattan, onde a cidade se espalhava abaixo deles como diamantes espalhados. Ela conseguiu o emprego por pura persistência, aparecendo todos os dias durante uma semana, até que o gerente finalmente cedeu. As gorjetas aqui podiam cobrir 2 semanas de aluguer do seu pequeno estúdio no Queens. Ela não podia se dar ao luxo de perder isso. A mesa 7 precisa do vinho, Marcos. O chefe de mesa sussurrou para ela. Não estrague tudo, Isabela. Aqueles homens. Ele não terminou. Não precisava. Ela os tinha visto chegar. 8 homens internos que provavelmente custavam mais do que o seu salário anual, movendo-se com a graça coordenada de predadores. O restaurante tinha esvaziado toda a área privada e o próprio proprietário os tinha recebido na porta. Isabela levantou a bandeja com 3 garrafas de vinho, que provavelmente custavam R$ 1.000 cada, e se dirigiu à sala de jantar privada. Seu reflexo foi capturado nas janelas do chão ao teto. Uma mulher negra esguia, com pele morena quente que brilhava sob a iluminação suave do restaurante. Olhos escuros que aprenderam a não revelar nada e mãos que nunca paravam de tremer quando ela ficava nervosa. A sala ficou em silêncio quando ela entrou. 8 pares de olhos acompanharam os seus movimentos. 7 homens estavam sentados à volta de uma mesa oval, mas a sua atenção fixou-se naquele que estava à cabeceira, James Moretti. Ela tinha ouvido conversas sussurradas suficientes para saber que ele dirigia metade das operações clandestinas em Nova York. Aos 32 anos, ele construíra um império através da inteligência, da crueldade e da capacidade de estar sempre 10 passos à frente de todos os outros. Ele era devastador. Essa era a única palavra para descrevê-lo. Maçãs do rosto salientes, uma boca que parecia raramente sorrir e olhos que pareciam destruir todas as defesas que ela já havia construído. Uma pequena cicatriz cortava sua sobrancelha esquerda. E ela podia ver a borda de uma tatuagem subindo pelo pescoço dele, por baixo da gola branca. "O Bo", disse ela baixinho, com a voz firme por pura força de vontade. Começou a servir
começando pelo carpo à direita de James. O homem tinha olhos frios e uma boca cruel, e quando a mão dela se aproximou do copo dele, ele deliberadamente o moveu, forçando-a a inclinar-se para mais perto. Ela sentiu o olhar de James sobre si, mas recusou-se a olhar para cima. Cuidado, querida, disse o capo de boca cruel em inglês, com um forte sotaque italiano. Não queremos que derrame sobre fatos caros. Claro, senhor, murmurou Isabela, terminando de servir e passando para o próximo convidado. Ela podia sentir o peso da avaliação deles, a maneira como homens poderosos olhavam para mulheres que consideravam inferiores. Isso fazia a sua pele arrepiar, mas ela já tinha suportado pior. Ela também tinha sobrevivido a isso. Quando chegou a James, viu que ele já estava a olhar para ela, não avaliando como os outros, mas estudando-a como se fosse um quebra-cabeças que ele estivesse a tentar resolver. Serviu o vinho dele com as mãos firmes por pura determinação. Quando terminou, deu um passo para trás, pronta para desaparecer. Foi então que ele falou: Achas que ela entende o que estamos a dizer? O seu árabe era impecável. O sotaque indicava que ele tinha passado muito tempo no Médio Oriente. A mesa explodiu em risos. Eles pensavam que eram invisíveis, falando numa língua que ninguém ali entenderia. O sangue de Isabela gelou. Ela deveria ir embora. Deveria fingir que não tinha ouvido nada. Mas o cruel capo respondeu em árabe, os olhos dele percorrendo-a com uma expressão que lhe revirou o estômago. Claro que não. Ela é apenas uma empregada americana. Talvez possamos brincar um pouco com ela. As palavras atingiram-na como uma bofetada. Nos 3 anos desde que fugira, ela deixara as pessoas subestimá-la. Escondera todas as partes de si mesma que pudessem chamar a atenção. Mas havia limites que ela não deixaria ninguém ultrapassar, não importasse o custo. A sua boca se abriu antes que o seu cérebro acompanhasse. Ana afam kulkema. Eu entendo cada palavra. O seu árabe emergiu claro e culto. O sotaque de anos de estudo e vida no exterior era inconfundível. O silêncio era absoluto. Todos os homens à mesa congelaram. O sorriso cruel de Capo desapareceu. Mas os olhos de Isabela estavam fixos em James Moretti, observando o choque espalhar-se por traços que provavelmente raramente revelavam qualquer coisa. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, depois estreitaram-se. Ela viu a sua mente a trabalhar, reavaliando tudo sobre ela num único momento. A inteligência naqueles olhos cinzentos era quase assustadora. E onde aprendeu árabe? A voz dele mudou, tornou-se mais suave, mas de alguma forma mais perigosa. O coração de Isabela batia forte contra as costelas. Ela tinha revelado demais. Mas agora não podia voltar atrás. Beirute. Morei no Médio Oriente durante vários anos, na Jordânia e em Beirute. Um dos KPOS começou a falar, mas James levantou um dedo, silenciando-o sem dizer uma palavra. A sua atenção nunca saiu do rosto de Isabela. Makuntalina Hunaka. O que estava a fazer lá? Era um território perigoso. A verdade era complicada, ligada a uma vida que ela tinha trabalhado arduamente para deixar para trás. Mas algo nos olhos dele dizia-lhe que mentiras não funcionariam. Ele iria percebê-las num instante. Limuta. Eu trabalhava como tradutora para as Nações Unidas. Ela percebeu a implicação de que ela não era apenas fluente, mas profissionalmente treinada, que ocupava um cargo que exigia habilitação de segurança e habilidades especializadas. Que tudo sobre sua persona, cuidadosamente construída como apenas uma garçonete, era uma mentira. James recostou-se na cadeira, ainda observando-a com aquela intensidade inquietante. Então, para seu choque, o canto da boca dele se levantou. Não era bem um sorriso, mas quase. Qual é o seu nome? Perguntou ele agora em inglês, a voz com um tom que ela não conseguia identificar. Curiosidade. Respeito. Isabela. Ela forçou a palavra a sair dos lábios repentinamente secos. Isabela Martinez. Isabela, ele repetiu como se estivesse a saborear o nome. Sente-se, ela pestanejou. Senhor, estou a trabalhar. Não mais. Ele apontou para uma cadeira vazia. Esta noite é meu convidado, Sr. Moretti. Não posso. James, os olhos dele fixaram-se nos dela. E pode, Marcos, chamou ele. Não em voz alta, mas o chefe de mesa apareceu instantaneamente. A Isabela vai jantar conosco. Peça a alguém para cobrir as mesas dela. Sim, Sr. Moretti, imediatamente. Marcos lançou-lhe um olhar que ela não conseguiu decifrar antes de se afastar apressadamente.
Isabela ficou paralisada. Todos os seus instintos gritavam para que ela recusasse, fugisse, protegesse a pequena vida segura que tinha construído. Mas James Moretti não estava a pedir, e homens como ele não aceitavam recusas. Eu... Ela começou. Por favor. A única palavra, suavizada por algo quase gentil na sua expressão, rompeu a resistência dela. Ela sentou-se. A refeição que se seguiu pareceu surreal. O capo falava agora em italiano, ocasionalmente lançando olhares suspeitos na direção dela. Mas James continuava a voltar ao árabe, fazendo perguntas sobre a Jordânia, sobre Beirute, sobre o trabalho dela. Ela respondeu com cuidado, revelando o suficiente para satisfazer a curiosidade dele, mas não o suficiente para expor toda a verdade sobre o motivo pelo qual ela havia fugido. Ela não mencionou as ameaças, a corrupção que havia testemunhado, os documentos que havia traduzido e que a tornaram um alvo, o fato de Isabela Martinez ser um nome que ela havia adotado quando Isabela Rachid se tornou perigoso demais para manter. Mas ela suspeitava, observando a inteligência nos olhos cinzentos dele, que James ouvia tudo o que ela não estava a dizer. "Por que aqui?" perguntou ele finalmente, gesticulando para o restaurante à sua volta. "Por que servir vinho quando podia estar a traduzir para diplomatas?" Os dedos de Isabela apertaram o copo de água. Às vezes, a coisa mais perigosa não é o inimigo à sua frente, é aquele que finge estar do seu lado. Algo brilhou na expressão dele. Compreensão. Fugiste de algo. Não era uma pergunta. Ela não confirmou, mas também não negou. E pensaste que esconder-te aqui te manteria segura? A voz dele baixou e, de repente, ela sentiu todo o peso da atenção dele sobre si. Não era ameaçador, era protetor. Isso aterrorizou-a mais do que a raiva teria feito. Funcionou durante 3 anos, disse ela baixinho. Até esta noite. Até esta noite, concordou ele. Eles mantiveram o olhar um do outro por um longo momento. Nele, Isabela sentiu algo mudar. Ela passou 3 anos invisível e, numa única conversa, James Moretti a viu mais claramente do que qualquer outra pessoa desde que ela fugiu. A questão era, o que ele faria com esse conhecimento? Isabela quebrou a sua própria regra. Nunca chame atenção. Nunca se revele. Nunca deixar ninguém ver quem realmente és. Mas James Moretti não era qualquer pessoa. E a forma como ele a olhava agora, como se ela fosse tanto um mistério quanto uma resposta, fez-lhe perceber que a invisibilidade talvez não fosse mais uma opção. O que acontece quando o homem mais perigoso de Nova York decide que vale a pena proteger-te, mesmo que nunca tenhas pedido a ajuda dele? O apartamento de Isabela em Queens parecia menor do que nunca quando ela destrancou a porta às 2 da manhã. As suas mãos tremiam enquanto ela colocava a bolsa no chão, o peso da noite finalmente caindo sobre ela. Ela ficou até o fim da refeição, suportou o intenso escrutínio de James e os olhares suspeitos do capo e, de alguma forma, manteve a compostura. Mas agora, sozinha em seu estúdio com móveis usados e teto manchado de água, ela podia admitir a verdade. Ela cometeu um erro terrível. Ela vestiu um moletom e uma camiseta, sentou-se na cama e ficou olhando para a janela que dava para um beco estreito. O seu telemóvel vibrou. Um número desconhecido. Saiu sem as suas gorjetas. Joto. O coração de Isabela deu um salto. Como é que ele conseguiu o seu número? Vou buscá-las amanhã, respondeu ela após um longo momento. Amanhã é domingo. O Celeste já está fechado. Ela tinha se esquecido. A sua mente sentia-se lenta devido à exaustão e ao medo. Segunda-feira, depois 3 pontos apareceram, desapareceram e apareceram novamente. Quero vê-la amanhã. Almoço. Vou enviar um carro ao meio-dia. Isabela ficou a olhar para a mensagem. Foi assim que começou, não foi? Homens como James não pediam, eles mandavam. Ela pensou nas palavras cruéis de Capo, na forma como o poder corrompia, em todas as razões pelas quais ela tinha deixado a sua antiga vida para trás. Estou ocupada amanhã, mentiu ela. Não, não estás. Trabalhas de terça a sábado. Conheço a tua agenda, Isabela. Um arrepio percorreu a sua espinha. Quanto ele sabia? Ele a estava a observar antes desta noite? Isso é inadequado, digitou ela. O que é inadequado é o que o meu capo disse sobre ti em árabe. O que é inadequado é tu voltares para casa sozinha às 2 da manhã, passando por bairros. Eu não deixaria os meus homens entrarem desarmados.
O que é inadequado é você trabalhar até a exaustão quando claramente está destinado a coisas melhores. Os dedos de Isabela pairaram sobre as teclas. Ela deveria dizer não. Deveria bloquear o número. Deveria sair da Celestia e encontrar um trabalho em algum lugar onde ele nunca a encontraria. Em vez disso, ela digitou: "Por que você se importa?" A resposta veio rapidamente. "Ainda não sei, mas vou descobrir. Amanhã ao meio-dia. Não me obrigues a ir buscar-te." Ela não respondeu, mas também não dormiu. O carro chegou às 11h55. Isabela observou da janela enquanto um SUV preto brilhante com vidros escuros parava em frente ao seu prédio. Um homem de fato saiu. Não era o James, mas claramente um dos seus homens. Profissional, alerta, armado. Ela apostaria nisso. Ela vestiu-se com cuidado. Calças de ganga e uma camisola cor de ferrugem que realçava o tom quente da sua pele morena, cabelo solto em caracóis à volta dos ombros, maquilhagem mínima, sem exagerar, mas também sem parecer que tinha desistido. O motorista manteve a porta aberta sem dizer nada. O interior era de couro e luxuoso, tão distante da sua vida normal que parecia entrar noutra dimensão. Eles dirigiram em silêncio pelo Queens, atravessaram a ponte para Manhattan, mas em vez de seguirem para um restaurante, foram para o norte, em direção ao Upper East Side. A inquietação de Isabela aumentou. "Para onde estamos a ir?" Ela finalmente perguntou. "Para a residência do Sr. Moretti", disse o motorista, em tom neutro. "Pensei que íamos almoçar." "Você vai?" "Ele está a cozinhar." Isabela pestanejou. James Moretti, chefe do crime, homem perigoso, governante de metade do submundo de Nova York, estava a cozinhar o almoço. O edifício onde pararam era elegante e discreto, o tipo de lugar onde era preciso mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganhava numa vida inteira só para passar pelo porteiro. Eles subiram de elevador até a cobertura, e quando as portas se abriram, Isabela entrou num espaço que lhe roubou o fôlego. Janelas do chão ao teto davam vista para o Central Park. Móveis modernos em tons de cinza e preto, obras de arte nas paredes que pareciam originais e caras. Mas o que mais a impressionou foi o silêncio. Não apenas a ausência de ruído, mas uma quietude profunda, como se o apartamento existisse fora do caos normal da cidade. "Você veio", disse James, aparecendo do que devia ser a cozinha. Ele usava jeans escuros e uma camiseta preta simples que mostrava toda a extensão de sua tatuagem. Uma intricada caligrafia árabe subindo pelo pescoço e desaparecendo sob a gola. Com roupas casuais, ele deveria parecer menos perigoso. De alguma forma, ele parecia mais. "Você realmente não me deu escolha", disse Isabela, tentando manter a voz firme. "Há sempre uma escolha." Ele aproximou-se e ela sentiu o seu perfume. Uma colônia cara com notas de cedro e algo mais escuro. "Mas estou feliz por teres escolhido isto." "Por que estou aqui, James?" Ele observou-a por um momento, aqueles olhos cinzentos parecendo ver demais. "Porque ontem à noite revelaste algo sobre ti e eu tenho perguntas, porque não consigo parar de pensar em ti e porque acho que estás em perigo e quero ajudar." "Não preciso da tua ajuda." "Todos precisam de ajuda às vezes, Isabela." Ele apontou para a sala de estar. "Vem, a comida está quase pronta." Contra o seu bom senso, ela o seguiu. A cozinha era moderna, mas claramente usada. Havia temperos alinhados na bancada, uma tábua de cortar bem gasta, panelas que mostravam idade e cuidado. James movia-se pelo espaço com uma facilidade surpreendente, terminando o que parecia ser um banquete mediterrâneo. Hummus, tabule, frango grelhado com za'atar, pão pita quente. "Tu cozinhas", disse ela, incapaz de esconder a surpresa. "A minha mãe insistia que todos os seus filhos aprendessem." Ele serviu a comida com uma facilidade experiente. Ela disse: "Um homem que não sabe alimentar-se é um homem que não sabe sobreviver." Mulher inteligente, ela estava no passado. Algo brilhou na sua expressão, uma dor rapidamente mascarada. "Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Esta era a sua refeição favorita para fazer quando tínhamos convidados." Isabela sentiu algo amolecer no seu peito. Era fácil ver James Moretti apenas como um criminoso perigoso. Mais difícil era vê-lo como um menino que tinha perdido a mãe ainda jovem, que tinha aprendido a cozinhar as receitas dela para manter viva a sua memória. Comeram na sala de estar, com a cidade a estender-se abaixo deles.
A comida estava excelente e Isabela viu-se a relaxar, apesar do seu bom senso. James perguntou sobre a sua vida na Jordânia, sobre os lugares que ela tinha visitado, as pessoas que tinha conhecido. Ela viu-se a falar mais do que pretendia, partilhando memórias cuidadosamente editadas de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O que a fez partir? Perguntou ele finalmente, a pergunta que ela temia. Isabela pousou o garfo, o apetite desaparecendo. Eu vi algo que não deveria ter visto. Pessoas com quem eu trabalhava, pessoas em quem eu confiava, estavam envolvidas em coisas que me tornavam um risco. Quando tentei denunciar, eles deixaram claro o que aconteceria se eu não desaparecesse. Quem? A voz de James ficou fria. Não importa. Eu fui embora, mudei de nome, recomecei. Importa para mim. Ele inclinou-se para a frente, irradiando intensidade. Isabela, no momento em que falaste árabe ontem à noite, colocaste-te em risco novamente. O meu capo fala. As notícias espalham-se. Se alguém estiver à procura de uma mulher com as tuas habilidades, não demorará muito para te encontrar. O medo apertou-lhe a garganta. Ela sabia disso. Passara a noite toda a pensar nisso. Mas ouvi-lo dizer isso tornou tudo real. Vou desistir, Celestia. Mudar-me novamente. Já fiz isso antes. Fugir não é uma solução. É um adiamento. A mão de James cobriu a dela sobre a mesa e ela assustou-se com o calor do seu toque. Deixa-me proteger-te. Por quê? Ela sussurrou. Tu nem me conheces. Eu sei o suficiente. O polegar dele traçou pequenos círculos nas costas da mão dela, um gesto surpreendentemente gentil. Eu sei que és corajosa o suficiente para dizer a verdade ao poder. Eu sei que és inteligente o suficiente para sobreviver 3 anos sozinha. Sei que te escondes atrás de bandejas e uniformes, mas ontem à noite vi quem realmente és. E acho... Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Acho que vale a pena proteger-te. Os olhos de Isabela ardiam com lágrimas que ela se recusava a se derramar. Há muito tempo que ninguém se oferecia para protegê-la. Ela tinha aprendido a ser a sua própria fortaleza, a sua própria defensora. Mas, meu Deus, ela estava cansada, tão cansada de estar sozinha. Não quero ficar em dívida contigo, disse ela suavemente. Então não fiques. Pensa nisso como um benefício mútuo. Tu ajudas-me às vezes com traduções legítimas, nada ilegal. Eu garanto que ninguém vem à tua procura. Ajudamo-nos mutuamente. Era uma mentira e ambos sabiam disso. A maneira como ele olhava para ela não tinha a ver com traduções ou benefício mútuo. Tinha a ver com algo muito mais complicado, muito mais perigoso do que qualquer inimigo do seu passado. Mas Isabela deu por si a acenar com a cabeça. De qualquer forma, está bem, repetiu James, e o seu sorriso, raro e devastador, fez-lhe parar a respiração. Ela não sabia se tinha acabado de tomar a decisão mais inteligente da sua vida ou selado o seu destino. Mas enquanto estava sentada na penthouse de James Moretti, com a mão dele quente sobre a sua e a cidade a brilhar lá embaixo, Isabela percebeu que estava cansada de fugir. Talvez fosse hora de deixar outra pessoa ficar ao seu lado pela primeira vez. A proteção tem um preço. Mas Isabela estava a começar a perceber que James Moretti não estava a pedir pagamento, pelo menos não do tipo que ela esperava. Ele havia. Havia de verdade. E isso era mais perigoso do que qualquer inimigo. Porque quando você deixa alguém passar pelas suas defesas, quando você para de esconder quem você realmente é, não há volta. E Isabela estava prestes a descobrir que a proteção de James vinha com uma intensidade que iria remodelar todo o seu mundo. As 2 semanas seguintes passaram num borrão que parecia viver entre 2 vidas diferentes. Durante o dia, Isabela trabalhava nos seus turnos no Celestia, servindo clientes ricos e evitando cuidadosamente a sala de jantar privada. À noite e nos seus dias de folga, ela se via atraída para a órbita de James Moretti de maneiras que não conseguia resistir. Ele cumpriu sua palavra sobre proteção. 2 homens, silenciosos, profissionais, sempre a uma distância discreta, começaram a segui-la. No início, isso a deixou nervosa, mas ela rapidamente percebeu que eles eram competentes e surpreendentemente respeitosos. Eles nunca se intrometeram, nunca fizeram sentir-se vigiada de forma predatória. Eles simplesmente estavam lá. James ligava-lhe todas as noites às 21 horas, às vezes por horas, às vezes por apenas alguns minutos.
Conversavam sobre tudo. A infância dela em Houston, a dele no Brooklyn, o amor dela por idiomas, o dele por xadrez, os sonhos dela de um dia voltar a trabalhar com tradução, os sentimentos complicados dele sobre o negócio da família que herdara. Alguma vez desejaste ter feito uma escolha diferente? Perguntou ela uma noite, enrolada no sofá, com o telefone encostado ao ouvido. Todos os dias, respondeu ele com voz baixa. Mas o meu pai construiu este império e, quando morreu, eu tinha duas opções: assumir o controlo ou vê-lo desmoronar-se. Os meus irmãos, os meus primos, as famílias que dependem de nós. Eles precisavam de alguém forte, alguém disposto a fazer o que fosse necessário. É um fardo muito pesado. É uma pausa. Tu compreendes isso, não compreendes? Carregar um fardo que nunca pediste. Isabela pensou nos documentos que traduzira, na corrupção que descobrira, na forma como toda a sua vida implodira por ter tentado fazer a coisa certa. Sim, eu compreendo. No seu terceiro domingo de folga, James convidou-a novamente para a sua cobertura. Desta vez, ele queria ensiná-la a jogar xadrez. Isabela sentou-se à sua frente num tabuleiro antigo, tentando concentrar-se no jogo, enquanto estava hiperconsciente da presença dele. O cheiro dele à colônia cara e perigo, a maneira como os seus dedos longos moviam as peças com confiança casual. Estás distraída, observou ele, capturando a sua noite. És intimidante. Os olhos dele ergueram-se para os dela e ela viu diversão neles. Eu intimido-te. Tu és James Moretti. Tu intimidas toda a gente. Tu não. Ele recostou-se na cadeira. Tu nunca tiveste medo de mim. Eu não disse que não tinha medo. Eu disse que tu me intimidavas. Há uma diferença. Então, do que tens medo? A voz dele ficou mais suave, mais íntima. De ti, Isabela, quis dizer, da maneira como me fazes sentir, da maneira como estou a começar a precisar destas conversas, a maneira como anseio por te ver mais do que deveria. Em vez disso, ela moveu a rainha e disse, perder no xadrez. James observou-a por um longo momento, depois estendeu a mão por cima do tabuleiro e pegou na mão dela. A palma da mão dele era quente, calejada, apesar da sua riqueza. Não vou deixar-te perder, Isabela. Não podes prometer isso. Observa-me. 3 dias depois, o equilíbrio cuidadoso dos seus dois mundos desmoronou-se. Isabela estava a voltar para casa depois do turno, com os seus guardas a uma distância normal, quando um carro parou ao lado dela. Não era o de James, mas um Mercedes elegante com matrícula diplomática. A janela traseira baixou e o sangue de Isabela gelou. O rosto que apareceu era de Mikhail Vulov, adido cultural do consulado russo, e o homem que a ameaçara há 3 anos, quando ela traduzira documentos que provavam o seu envolvimento na venda ilegal de armas. Isabela Rashid, disse ele em russo com um sotaque forte e ameaçador. Que surpresa encontrá-la aqui. Ela não correu, não congelou. Anos de treino diplomático entraram em ação e ela encarou o seu olhar com calma, mesmo com o terror a inundar as suas veias. Então, está a confundir-me com outra pessoa? Acho que sim. O seu sorriso era cruel. Estranho. És idêntica à tradutora que me custou um cargo muito lucrativo. Aquela que desapareceu antes que eu pudesse expressar a minha gratidão. Os guardas de Isabela tinham reparado na conversa. Ela viu-os a aproximarem-se, com as mãos a irem para as armas escondidas. Mas o homem também reparou. Fizeste amigos interessantes, observou ele. Pergunto-me o que pensariam se soubessem quem realmente és. Vai-te embora, disse Isabela baixinho em russo. Agora, enquanto ainda podes, ou o quê? Os teus guarda-costas vão atirar num diplomata no meio de Queens. Ele riu. Acho que não. Mas vou ver-te novamente, Isabela. Em breve. A janela fechou-se. O Mercedes foi embora. Isabela ficou paralisada na calçada. A sua nova vida, cuidadosamente construída, desmoronava-se à sua volta. Um dos seus guardas apareceu ao seu lado. Menina Martinez, precisamos de levá-la para um lugar seguro. O Sr. Moretti precisa de saber sobre isto. Não, ela começou, mas o seu telefone já estava a tocar. James, ela atendeu com as mãos trêmulas. Isabela. A voz dele estava tensa, com fúria controlada. Os meus homens acabaram de relatar o que aconteceu. Está ferida? Estou bem. Não está bem. Não me minta. Uma pausa, depois mais suave. Venha para a cobertura agora. Precisamos de conversar sobre quem você realmente é. A viagem pareceu interminável.
Quando ela finalmente entrou na sala de estar de James novamente, ele andava de um lado para o outro como um predador enjaulado, com o telefone numa mão, enquanto gritava ordens para alguém em italiano rápido. Quando a viu, ele terminou a ligação e atravessou a sala em 3 passos. Suas mãos emolduraram o rosto dela, os polegares acariciando suas maçãs do rosto, enquanto ele procurava seus olhos. Conte-me tudo. Chega de meias-verdades. Tudo. E foi o que ela fez. De pé na sala de estar dele, com Manhattan a brilhar abaixo deles, Isabela contou-lhe sobre Isabella Rashid, sobre o cargo na ONU que conquistara após anos de estudo, sobre os documentos que traduzira e que provavam que vários diplomatas, incluindo Mikhail Volkov, estavam envolvidos no tráfico de armas. Contou-lhe sobre ter denunciado isso, sobre as ameaças, sobre o acidente de carro que matou o seu supervisor e foi considerado falha mecânica, mas que ela sabia que tinha sido assassinato. Contou-lhe sobre ter fugido, sobre ter se tornado Isabela Martinez, sobre 3 anos a olhar por cima do ombro e a perguntar-se se hoje seria o dia em que a encontrariam. Quando terminou, James ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele a puxou para os seus braços, uma mão segurando a nuca dela, a outra envolvendo a cintura. Ela enrijeceu de surpresa antes de se derreter contra ele, respirando o seu cheiro, deixando-se abraçar pela primeira vez em anos. "Por que não me contou tudo isso antes?" perguntou ele contra os cabelos dela. "Porque a minha verdade coloca todos ao meu redor em perigo. Aprendi isso da maneira mais difícil." James se afastou o suficiente para encontrar os olhos dela. "Isabela, eu dirijo uma das maiores famílias do crime organizado da Costa Leste. O perigo é o meu negócio, e comparado a diplomatas corruptos que se escondem atrás da imunidade." O seu sorriso era frio e afiado. "Esses homens são amadores. O que estás a dizer?" "Estou a dizer que Mikhail Volkov cometeu um erro grave. Ele ameaçou alguém sob a minha proteção." O polegar de James traçou o lábio inferior dela e Isabela prendeu a respiração. "Ele vai aprender o que acontece quando se ataca o que é meu. Não sou sua", sussurrou ela, mas sem convicção. "Não é?" Os olhos cinzentos dele fixaram os dela com intensidade e determinação. "Diga-me que não sente isto entre nós. Diga-me que não pensa em mim da mesma forma que eu penso em si. Diz-me que o teu coração não acelera quando te toco." O coração de Isabela estava a acelerar agora, batendo tão forte que ela tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. "James, passei 2 semanas a tentar ser paciente, a tentar dar-te espaço, mas cansei-me de fingir que isto é apenas uma questão de proteção." A testa dele tocou a dela. "Eu quero-te, Isabela, não como um trabalho, não como uma obrigação. Quero-te na minha vida, na minha casa, na minha cama, e quero manter-te segura enquanto decides se queres o mesmo." Ela deveria dizer não, deveria proteger o seu coração da mesma forma que aprendeu a proteger o seu corpo, a sua identidade, a sua vida. Mas de pé nos braços de James Moretti, com a confissão dele pairando entre eles, Isabela percebeu que estava cansada de se proteger de tudo, incluindo a possibilidade de ser feliz. "Eu também quero isso", sussurrou ela. "Deus me ajude, eu também quero isso." O beijo de James era inevitável, como a gravidade, como a maré. A boca dele tomou posse da dela com uma fome que lhe roubou o fôlego. Uma mão enredou-se nos seus caracóis, enquanto a outra pressionava a parte inferior das suas costas, puxando-a para mais perto. Isabela beijou-o de volta com 3 anos de solidão, 3 anos de medo, 3 anos de negação. Tudo a transbordar naquele único momento de rendição. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, James encostou a testa na dela. "Fica comigo esta noite. Deixa-me proteger-te." Isabela acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Naquela noite, dormiu no quarto de hóspedes de James Moretti, sabendo que ele estava ali ao fundo do corredor. Dormiu melhor do que nos últimos 3 anos e sabia que não havia volta a dar. Quando se passa anos escondido, ser verdadeiramente visto é como ficar nu à luz do sol. James conhecia agora todos os seus segredos e, em vez de se afastar, puxou-a para mais perto. Mas o reaparecimento de Mikhail Volkov significava que o passado de que Isabela fugira estava a aproximar-se rapidamente. E à medida que mergulhava mais fundo no mundo de James e nos sentimentos que jurara nunca mais arriscar, Isabela teria de decidir.
Continuar a fugir da sua antiga vida ou enfrentar e lutar com o homem mais perigoso de Nova York ao seu lado. Isabela acordou com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas e o cheiro de café fresco. Por um momento, desorientada, não se lembrava onde estava. Então a memória voltou. Mikhail Vulov, a sua confissão. O beijo de James. Ela sentou-se vestindo a camiseta que James lhe emprestara, os cachos soltos em volta dos ombros. O apartamento estava silencioso, mas ela ouviu movimentos vindos da cozinha. James estava em pé diante do fogão, preparando o café da manhã. Ele havia trocado de roupa e agora Isabela podia ver todas as suas tatuagens. Caligrafia árabe percorria ambos os braços, intricada e bela. Quando ele a notou, seu rosto se suavizou em algo que fez o peito dela doer. Bom dia, disse ele. Café, por favor. Ela entrou na cozinha e aceitou a caneca que ele lhe ofereceu. Não precisavas de me deixar dormir. Tu precisavas disso. Ele colocou ovos e torradas num prato e colocou-o à sua frente. Precisamos de conversar sobre os próximos passos. Eu devia sair de Nova York, disse Isabela baixinho. Recomeçar noutro lugar. Longe de ti, para não te colocar em risco. Não. A voz de James era monótona, definitiva. Não vais fugir novamente. Nós estamos a tratar disso. James, tu não entendes quem são essas pessoas. Eu entendo perfeitamente. Ele encostou-se ao balcão de braços cruzados. Mikhail Vulov é um agente de nível médio que usa a imunidade diplomática como cobertura para o tráfico de armas. Ele é perigoso, mas também previsível. Homens como ele dependem do medo e do sigilo. Vamos tirar ambos dele. Isabela olhou para ele. Como? Trazendo tudo à luz, James pegou no telemóvel e mostrou-lhe um ficheiro. Mandei a minha equipe investigar ontem à noite. Volkov tem sido descuidado. Ele tem registros financeiros que não correspondem ao seu salário oficial. Comunicações com traficantes de armas conhecidos. Reuniões que ele não registrou no consulado. Vamos compilar tudo e enviar para todos os meios de comunicação e agências policiais que nos ouvirem. Ele saberá que veio de mim. Ele saberá que veio de nós. James aproximou-se. Isabela, tentaste fazer isto sozinha há 3 anos e eles esmagaram-te. Desta vez, não estás sozinha. Desta vez, tens recursos, conexões, proteção. O teu império criminoso, queres dizer. O seu sorriso era fino. Às vezes, é preciso um demônio para combater demônios. A questão é, estás disposta a confiar em mim? Isabela pensou nos 3 anos em que se escondeu, nos 3 anos de medo, nos 3 anos em que se perguntou se algum dia voltaria a sentir-se segura. Então ela pensou em James, na maneira como ele a protegeu, na maneira como a abraçou na noite anterior, na maneira como a olhou como se ela fosse preciosa, em vez de problemática. Eu confio em você, disse ela. Nos 3 dias seguintes, Isabela descobriu o que os recursos de James Moretti realmente significavam. Advogados apareceram, advogados legítimos especializados em direito internacional e casos diplomáticos. Investigadores particulares compilaram dossiês. Jornalistas foram contactados por meio de intermediários cuidadosos. Mas o mais importante era que James tinha conexões com agentes federais que vinham tentando construir casos contra diplomatas corruptos há anos. Isabela sentou-se em um escritório seguro e deu um depoimento detalhado, desta vez com garantias de imunidade e proteção. Os documentos que você traduziu há 3 anos, disse o agente Chen, revisando sua declaração. Você ainda tem acesso a eles? Eles estavam em um servidor seguro. Não tenho, Isabela parou. Espere, fiz backup de tudo em um armazenamento em nuvem privado antes de fugir. Tinha tanto medo de esquecer os detalhes. A mão de James encontrou a dela debaixo da mesa. Pode aceder? Talvez, se a conta ainda existir. Existia. Naquela noite, sentada à mesa de jantar de James com o seu portátil, Isabela entrou numa conta de armazenamento em nuvem que tinha criado há 3 anos com um nome falso. E lá estava. Todos os documentos que ela traduzera, todas as provas dos crimes de Mikhail Vulov. É isso, suspirou o agente Chen, percorrendo os ficheiros. É tudo o que precisamos, menina Rashid. Menina Martinez, isto é suficiente para apresentar acusações reais. E a imunidade diplomática? Perguntou Isabela. Estes crimes são suficientemente graves para que o seu país natal a renuncie
ou enfrente consequências internacionais, especialmente quando isto chegar às notícias. O agente Chen olhou para ela com algo parecido com admiração. Conseguiu. Conseguiu mesmo. Mas Isabela ainda não estava a comemorar. Mikhail vai saber que fui eu a fonte. Ele vai retaliar. Ele vai tentar, disse James baixinho. Ele não vai conseguir. Naquela noite, todos os principais canais de notícias divulgaram a história. Diplomata russo implicado em esquema internacional de tráfico de armas. Provas fornecidas por tradutora denunciante. O rosto de Mikhail Vulov estava em toda parte. Pela manhã, ele tinha sido chamado de volta à Rússia e destituído das suas credenciais diplomáticas. Isabela ficou na janela de James, observando a cidade acordar, e sentiu algo que não sentia há anos. Segurança. Os braços de James envolveram-na por trás. Como te sentes? Como se pudesse respirar novamente. Ela encostou-se ao peito dele. Como se talvez pudesse parar de fugir. Nunca mais precisas de fugir. Ele beijou a sua têmpora. Agora estás em casa. Em casa. As palavras assentaram no seu peito como uma peça que faltava e que ela não sabia que precisava. Não um lugar, uma pessoa. James tinha se tornado o seu lar sem que ela se apercebesse. Ela virou-se nos seus braços, olhando para ele. À luz da manhã, ele parecia mais suave, mais jovem, mais vulnerável do que o homem perigoso que o mundo via. O que acontece agora? Agora. O polegar dele traçou o contorno do seu queixo. Agora decides como queres que a tua vida seja. A ONU já entrou em contato para te reintegrar. Várias agências de tradução querem contratar-te. Podes voltar para aquele mundo se quiseres. O que queres? Quero-te aqui. A sua voz era áspera de honestidade. Quero-te na minha vida todos os dias. Quero acordar contigo na minha cama. Quero manter-te segura e fazer-te feliz e dar-te tudo o que te foi negado. Mas só se for isso que queres. O coração de Isabela encheu-se de uma emoção tão grande que quase doía. Ela passou 3 anos sozinha por escolha própria, convencida de que a proximidade significava perigo. Mas James mostrou-lhe que a pessoa certa não te torna vulnerável. Ela torna-te mais forte. Eu também quero isso, sussurrou ela. Eu quero-te. O beijo dele foi gentil desta vez, quase reverente. Então tens-me todo o meu ser, enquanto me quiseres. Isso pode ser por muito tempo. Ótimo. James sorriu contra os lábios dela. Porque não vou deixar-te ir. Segurança não é apenas a ausência de perigo. É a presença de alguém disposto a ficar entre ti e o mundo. Isabela encontrou isso em James. E ele encontrou algo igualmente precioso nela. Alguém que viu além do criminoso e enxergou o homem por baixo. Mas, à medida que construíam uma vida juntos, Isabela descobriria que amar James Moretti significava entrar num mundo com os seus próprios perigos, as suas próprias regras. A questão era, ela seria corajosa o suficiente para reivindicar a felicidade que merecia? 6 meses depois, Isabela estava na cobertura que se tornara o seu lar, preparando-se para um evento que a aterrorizava mais do que Mikhail Vulov jamais havia feito. Conhecer a família de James. Eles vão odiar-me, disse ela pela 10ª vez, ajeitando o vestido azul escuro que James insistira em comprar para ela. Ele abraçava as suas curvas perfeitamente, a cor fazendo a sua pele morena brilhar. Os seus cachos naturais estavam penteados num elegante coque, pequenos brincos de diamantes, um presente de James, refletiam a luz. James apareceu atrás dela no espelho, deslumbrante num fato cinzento feito à medida. As suas mãos pousaram na cintura dela. Eles vão adorar-te. A minha irmã Júlia já segue o teu Instagram. Isso não é reconfortante. Isabela virou-se para ele. James, sou a mulher que tirou o chefe deles das suas funções, que não entende o teu mundo. Quem me faz feliz? Ele beijou a testa dela. É tudo o que importa para eles. Tu fazes-me feliz, Isabela. Eles vão perceber isso em cerca de 30 segundos. O jantar foi realizado num restaurante italiano sofisticado, um dos negócios legítimos da família Moretti. Quando Isabela entrou ao lado de James, a sala ficou em silêncio. 10 pares de olhos a avaliaram, e ela sentiu-se completamente uma estranha. Então, uma mulher com os olhos cinzentos de James e um sorriso caloroso levantou-se. Isabela, finalmente, Júlia aproximou-se dela, abraçando-a antes que James pudesse apresentá-los. Sou Júlia, a irmã favorita.
Estes são os meus irmãos, Marco e Dante, os meus primos Sofia e Luca, e cerca de uma dúzia de outros que você esquecerá imediatamente. O gelo quebrou-se. Ao longo da noite, Isabela viu-se envolvida pelo calor da família Moretti. Perguntaram-lhe sobre o seu trabalho. Ela tinha aceitado um cargo numa empresa privada de tradução, fazendo trabalho contratual legítimo, e sobre a sua vida. Eles provocaram James sem piedade por ser dominado, por sorrir mais, por realmente tirar dias de folga. Ele é diferente contigo, Júlia confidenciou mais tarde, quando os homens discutiam sobre desporto. Mais leve, como se pudesse respirar novamente. Ele fez o mesmo por mim, Isabela admitiu. Devolveu-me a minha vida. Então, bem-vinda à família. Júlia apertou a mão dela. Porque acredita em mim, ele não vai deixar-te ir. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento, Isabela encontrou James na varanda com vista para a cidade. Ela envolveu-o pelos ombros por trás, encostando a bochecha nas costas dele. Obrigada, disse ela baixinho. Por quê? Por partilhar comigo a tua família, a tua vida, por me fazer sentir que pertenço a este lugar. James virou-se nos seus braços, com as mãos a segurar o rosto dela. Tu pertences aqui comigo. Ele fez uma pausa, depois enfiou a mão no bolso e é por isso que tenho algo para te pedir. Isabela prendeu a respiração quando ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel, uma safira deslumbrante rodeada por diamantes, elegante e única. Isabela Martinez. Isabela Rachid. Seja qual for o nome que escolheres, quem quer que queira ser, eu quero estar ao teu lado. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs e adormecer abraçado a ti todas as noites. Quero proteger-te e cuidar de ti e discutir contigo sobre coisas estúpidas e fazer-te rir até não conseguires respirar. A sua voz ficou rouca de emoção. Casa comigo, por favor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. 6 meses atrás, ela estava sozinha, apavorada, convencida de que nunca mais estaria segura. Agora, ela estava nos braços de um homem que tinha movido céus e terras para a proteger, que lhe tinha devolvido o nome e a voz, que a olhava como se ela fosse a estrela mais brilhante do céu. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, sim. James colocou o anel no dedo dela e beijou-a com uma paixão que prometia a eternidade. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e rindo, Isabela percebeu algo profundo. Ela passou 3 anos a aprender a sobreviver sozinha. Agora estava a aprender algo infinitamente melhor. Como viver com alguém que a amava completamente. Eu amo-te, disse ela contra os lábios dele. Amo-te tanto. Também te amo. O sorriso de James era radiante, transformando o seu rosto normalmente sério. Minha corajosa, brilhante e linda futura esposa. A palavra encheu-a de alegria em vez de medo, porque com James, Isabela tinha aprendido que o amor não era perder-se. Era encontrar alguém que a ajudasse a tornar-se mais plenamente ela mesma do que jamais tinha sido sozinha. Eles ficaram na varanda, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá embaixo, envolvidos nos braços um do outro, sem mais fugir do passado ou temer o futuro, apenas vivendo, amando e escolhendo um ao outro repetidamente. O tribunal estava lotado de jornalistas, diplomatas e autoridades policiais. Isabela sentou-se no banco das testemunhas, serena e profissional, em um terno azul marinho, sua aliança brilhando à luz enquanto gesticulava. James sentou-se na galeria, sua presença uma âncora estável. Este era o julgamento final, não de Mikhail Vulovs, que já havia sido condenado na Rússia, mas do caso contra seus co-conspiradores americanos. O testemunho de Isabela era o ponto-chave, e ela o prestou com a confiança de uma mulher que havia recuperado a sua voz. E tem certeza do conteúdo desses documentos? Perguntou o promotor. Absolutamente certa, disse Isabela claramente. Eu mesma os traduzi. Eles detalham corrupção sistemática e comércio ilegal de armas ao longo de 5 anos. Quando ela desceu do banco das testemunhas 2 horas depois, James estava à sua espera. Ele a puxou para os seus braços e ela respirou fundo, acalmando-se. Estou orgulhoso de si, murmurou ele nos seus cabelos. Não teria conseguido sem si. Claro que teria, mas fico feliz que não tenha precisado. Eles saíram do tribunal de mãos dadas, e Isabela parou nos degraus, olhando para o céu. Ela pensou na mulher que tinha sido, assustada, sozinha,
escondida da sua própria sombra. Ela mal reconhecia aquela pessoa agora, Isabella Moretti. Ela tinha adotado o nome de James, recuperando as partes da sua identidade que tinha escondido enquanto construía algo novo. Não estava mais fugindo. Ela estava firme, falando a sua verdade, vivendo a sua vida. Naquela noite, na cobertura que agora era realmente o seu lar, ela se aconchegou ao lado de James no sofá. Ele estava a ler e-mails, com uma mão distraída brincando com os cachos dela. James H. Obrigada por me ver. Por realmente me ver, mesmo quando eu tentava ser invisível. Ele colocou o telemóvel de lado e puxou-a para o seu colo. Obrigada por me deixar, por confiar em mim com tudo de si, as partes que mostra ao mundo e as partes que esconde. Por me escolher todos os dias, sempre. Isabela prometeu, eu sempre vou escolher você. E em uma cobertura com vista para Manhattan, envolvida nos braços do homem mais perigoso de Nova York, que provou ser o lugar mais seguro que ela já conhecera, Isabella Moretti sorriu. Porque às vezes o maior ato de coragem não é fugir do perigo, é correr em direção ao amor.